Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, dando sequência aí no nosso estudo em relação à teoria atômico-molecular, hoje nós precisamos entender a grande diferença que existe entre duas coisas aí, certo? Numa no que eu chamo de massa molecular, e a outra no que eu chamo de massa molar, tá bom? Bom, basicamente para vocês entenderem, existem duas situações aqui. Quais são? Existe uma situação que é antes da constante de Avogadro e uma situação que é depois da constante de Avogadro, certo? Bom, massa molecular eu tenho antes da constante de Avogadro, certo? Antes de Avogadro. E massa molar é o que eu tenho depois da constante de Avogadro. Bom, vamos lá. O que seria a massa molecular e a massa molar? A massa molecular eu utilizava como unidade de medida o UMA, que seria a unidade de massa atômica, certo? Agora, depois do momento que Avogadro ele estudou e determinou e tentou trazer uma constante para o nosso mundo real, para que fosse possível fazer medidas, né, e comparar quantidade de átomos, quantidade de moléculas com a sua massa, nós passamos a ter o que nós chamamos de massa molar, que é uma unidade super íntima da química apenas. Nós não vamos ver, por exemplo, unidade de massa molar lá na física ou lá na matemática, certo? Então, ó, aqui, quando nós tivemos a constante de Avogadro, a massa molar ela passa a utilizar grama por mol. Bom, agora é o seguinte, constante de Avogadro que vocês já sabem, né? Em um mol de qualquer coisa, é como se fosse a dúzia, né? Em uma dúzia nós temos 12 unidades, em um mol nós temos 6 vezes 10 a 23ª alguma coisa. Pode ser átomos, pode ser íons, pode ser moléculas, depende do que eu estou me referindo na hora. Bom, e existem três relações possíveis para a constante de Avogadro. Existe a quantidade de matéria. A quantidade de matéria vai ser sempre o número, 6 vezes 10 a 23ª, né? Porque pode ser átomos, íons, moléculas ou coisas que nós estamos analisando, certo? Quais são as outras análises? Em um mol, eu também tenho um volume definido. Qual que é o volume definido para o mol? 22,4 litros. Definição. Um mol de qualquer coisa sempre tem 22,4 litros. Um mol de átomos ocupa 22,4 litros. Um mol de íons ocupa 22,4 litros. Um mol de moléculas ocupa 22,4 litros. Um mol de pessoas ocupa 22,4 litros. É definição, tá bom? E nós também temos a outra relação para o mol, que é a massa. A massa eu já não posso falar para vocês qual que é. Por quê? Porque a massa dessas três relações é a única que muda. Volume e matéria são definidos. 6 vezes 10 a 23ª, 22,4 litros. Agora a massa aí depende do composto, depende da forma, e aí a gente vai ter que usar a tabela periódica para calcular. E é justamente sobre essa massa que nós vamos falar hoje. Porque existe massa molecular e massa molar, não é? Só que vocês vão ver que a diferença entre uma e a outra é muito simples. Para falar a verdade, só o que vai mudar mesmo é a unidade de medida. Então, por exemplo, quando eu estou falando de massa molecular, então eu vou pegar, por exemplo, ó, a água, que é H2O. Qual seria a massa molecular da água? Como que eu faço para calcular a massa molecular? Muito simples. O que eu tenho que fazer? A massa molecular leva em consideração a massa de toda a molécula. Então eu somo as massas individuais e no final eu tenho uma totalidade. Essa totalidade me dá a massa molecular de toda uma estrutura, certo? É a soma individuais dos elementos químicos que compõem uma molécula. Então olha só, o que acontece? Faz a contagem individual da massa de cada um desses elementos químicos. Então, por exemplo, ó, hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 2, não é? Então, ó, como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes a massa do hidrogênio. Que se você for lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, porque são 2 hidrogênios que eu tenho ali. 2 vezes 1, isso aqui é igual a quanto? 2, certo? Então, ó, deixa eu só fazer um pouquinho mais para cá, porque eu vou utilizar aquele espaço para falar sobre a massa molar. Então, ó, aqui ó, tá H2O, certo? Vamos calcular a massa molecular. Lembra que eu acabei de falar? São 2 hidrogênios que eu tenho, então 2 vezes a massa dele que é 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Só que como é massa molecular, é antes de Avogadro, eu vou falar que é 2 unidades de massa atômica. 2U, certo? Oxigênio, H2O, eu tenho 1 oxigênio, então vai ficar 1
vezes a massa do oxigênio, que é quanto? 16. 1 vezes 16 é igual a 16. Como é massa molecular? É o 2 mais 16, a massa molecular da água, 18 unidades de massa atômica, beleza? E como que ficaria a massa molar? Mesma coisa, só que altera então a unidade de medida, porque Avogadro conseguiu determinar uma constante que fosse possível comparar esses valores próximo da nossa realidade, certo? Então, ó, se eu estiver calculando massa molar, eu vou ter que utilizar a seguinte unidade de medida. Qual que é a massa molar da água? Mesmo procedimento, ó. São 2 hidrogênios, vai ficar 2 vezes 1. Só que agora eu vou considerar o quê? 2 vezes 1, 2. Só que ao invés de considerar 2 unidades de massa atômica, igual lá na massa molecular, e unidades de massa atômica era algo totalmente impossível da gente imaginar, porque é algo extremamente pequeno, aqui nós vamos considerar sendo 2 grama. 2 grama, certo? O oxigênio, aqui tem 1. Então vai ficar 1 oxigênio vezes a massa dele na tabela periódica, que é 16. 1 vezes 16 é 16, só que o quê? Grama. Somando tudo, 2 com 16, nós temos 18 gramas. Ó, o resultado é o mesmo, só que com uma grande diferença. Desse jeito aqui, grama, nós conseguimos utilizar as nossas balanças para fazer uma comparação. Desse jeito aqui não dá. Por quê? Porque aí eu vou lá e falo assim para vocês, ó, galerinha, vamos lá. Eu quero saber quantos litros eu tenho quantos litros de água, né, ocupa 36 gramas de água. Então, olha só, 36 gramas de água, qual é o volume que ocupa? Bom, a partir do momento que nós calculamos a massa molar, a partir do momento que nós tínhamos a constante de Avogadro, ficava super fácil de a gente relacionar. Por quê? O que eu sei? 18 gramas de água não está para 1 mol? Quando não aparece nada aqui é porque é 1 mol, não é? Então, ó, olha a relação. Em 1 mol de água, eu tenho qual massa? Isso, 18 gramas. E em 1 mol de qualquer coisa, inclusive em 1 mol de água, eu tenho um volume ocupado de 22,4 litros. Eu também posso relacionar matéria, né? Em 1 mol de água, qual é a quantidade de matéria que eu tenho? 6 vezes 10 a 23ª moléculas, não é isso? Bom, olha a pergunta que eu acabei de fazer. Em 36 gramas de água, qual que é o volume que eu ocupo? Então, qual é a relação? Ele está relacionando o quê? 36 gramas é massa com volume, que ele quer saber. 36 gramas, qual que é o volume ocupado? Então, vamos fazer aqui, ó. 36 gramas, qual que é o volume ocupado? X. Então, ó, é massa com volume a relação. Pega a relação para 1 mol de água. Em 1 mol de água você não tem 18 gramas, 22,4 litros, que é o valor que você tem para 1 mol, e 6 vezes 10 a 23ª. Aqui ele não está comparando massa com volume, então vem cá, ó. Tudo aqui é para 1 mol de água, então isso aqui são equivalentes, ó. Em 18 gramas de água que eu tenho 1 mol, eu tenho um volume ocupado de 22,4 litros. Então, ó, em 18 gramas, eu tenho 22,4 litros. Bom, vocês concordam comigo na seguinte situação? Se em 18 gramas eu tenho 22,4 litros, em 36 gramas, dobrou esse valor, né? Então esse valor aqui acontece o que com ele também? Dobra, não é? Então o X aqui vai ser igual a quanto? 44,8 litros. É isso que eu estou falando para vocês. Foi através da constante de Avogadro que nós conseguimos determinar, né, muitos exercícios e ter muitas respostas para antes o que não seria possível. Seria impossível saber qual era a quantidade de átomos que existia, por exemplo, em 18 gramas de água. Não seria possível saber isso daí. Hoje em dia não. Hoje em dia nós sabemos que 18 gramas não é o que eu tenho em 1 mol, então eu sei que em 18 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23ª quantidade de matéria. Então através disso a gente consegue calcular. Então, por exemplo, se eu faço assim a seguinte pergunta para vocês. Assim, galerinha, em 36 gramas de água, qual a quantidade de moléculas que eu tenho? Não é só você pegar a relação, ó. Em 18 gramas de água, qual é a quantidade de matéria que eu tenho? Em 18 gramas de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23ª moléculas de água. Em 36 gramas, eu tenho quanto? X. Ó, vamos lá. Em 18 eu tenho 6 vezes 10 a 23ª. De 18 para 36, dobrou, não dobrou? Então qual a quantidade de moléculas que eu tenho? Não é só dobrar também, ó. Se daqui para cá dobrou,
daqui para cá também dobra, diretamente proporcional. Lei de Lavoisier. Então de 6 vem para quanto? Isso, 12 vezes 10 a 23ª moléculas. Então, ó, olha só que coisa extraordinária. A partir do momento que foi, né, estabelecida a constante de Avogadro, eu consigo falar assim para vocês agora, galerinha, vai lá para mim e pega 12 vezes 10 a 23ª moléculas de água em um copo. Como que você vai fazer isso? Você pode até não conseguir contar 12 vezes 10 a 23ª, mas você sabe que se você tiver 36 gramas de água, você tem esse valor. Então, assim, você não vê as moléculas, mas você sabe quantas moléculas tem ali de acordo com a massa. E tudo isso só foi possível através da constante de Avogadro. Beleza? Tudo bem? Bom, nós temos aí vários exercícios para a gente desenvolver, né? Envolvendo essas continhas que nós chamamos de regra de 3, são regras de 3 simples, diretamente proporcionais, certo? São conteúdos bem tranquilinhos para a gente relacionar e sempre com essa questão, beleza? Finalizando, não confundir massa molecular com massa molar. Massa molecular é um conceito antes de Avogadro, tudo bem? E antes de Avogadro, a unidade de medida que nós utilizávamos era a unidade de massa atômica. Massa molar. Massa molar é um conceito totalmente novo. Foi depois de Avogadro, foi depois que Avogadro determinou a sua constante, 6 vezes 10 a 23ª. E aí a gente já não utiliza mais unidades de massa atômica. O que nós vamos utilizar seria o quê? Grama por mol. E através desse grama por mol que nós conseguimos desenvolver as contas para saber, né, quantos átomos ou quantas moléculas ou qual é a quantidade de matéria que eu tenho em 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, 5 mols, ou assim por diante, o número que cair para a gente realizar e determinar estas contas. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, eu encerro essa videoaula por aqui, beleza? Tenham foco, estuda, revejam esses vídeos que eu estou postando aí para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição, beleza? Galerinha, fiquem com Deus, até a próxima.